Fala pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, saúde emocional. E eu quero perguntar para você se você tem cuidado da sua. Por que eu estou trazendo esse assunto aqui hoje? Porque eu percebo diariamente como as finanças mexem com isso, como o círculo que você está hoje também mexe com a sua mente, com o seu emocional, com o seu corpo físico, como um todo, né? E as pessoas ainda têm o tabu e o preconceito de falar, olha, eu faço terapia, olha, eu me cuido, olha, eu tô cuidando das minhas finanças, porque as pessoas acham que isso é vergonhoso, as pessoas acham que isso é sinônimo de fraqueza, de inferioridade. Então, hoje a gente vai retirar isso, tá? Isso não é sinônimo de fraqueza nem de inferioridade, isso é sinônimo de cuidado. E a gente precisa se cuidar mais, se amar mais. A gente precisa cuidar daquilo que a gente tem de mais valioso, que é a nossa vida. Então, precisamos entender o fato de que quando eu estou doente, estou com a dor de garganta, estou com febre, estou com a dor, aonde eu vou? Você vai num hospital, você vai no UBS, você vai num postinho, mas você vai atrás de que profissional? De um médico. Quando você está com dor de dente, você não vai no mercado para resolver essa dor de dente. Você vai aonde? Num consultório de um dentista. Por que quando você está com problemas financeiros, você não vai em busca de um profissional que vai te ajudar a resolver essa dor que você está sentindo financeiramente? Então as pessoas ainda têm aquela vergonha de, se eu falar que eu estou com problemas financeiros, eu vou ser inferior aos demais. Não, você não vai ser. Entende? Você tem que entender o seguinte: quando a gente tem dores, a gente tem que cuidar. Seja ela emocional, seja ela física. E principalmente quando atinge o nosso mental. Tem pessoas por causa da questão financeira. Tem pessoas deixando de viver por causa da questão financeira. Não é só números, né? Brasil. Estou falando aqui do Brasil, estão me perguntando aqui. Brasil, Rio de Janeiro. Então, assim, tem pessoas que precisam entender que existem profissionais para cada área da sua vida. Mas hoje a gente vai falar em especial do nosso mental, do nosso emocional. De quantas vezes você ficou sem dormir, de quantas vezes a ansiedade te atacou, seja por questões financeiras, seja por questões de círculo, seja por questões de terceiro te abalando muito, tá? A gente vai falar sobre isso hoje, sobre como cuidar do teu emocional. Você precisa cuidar do teu emocional, tá? Opa, você tá falando da Índia? Que maravilha, seja muito bem-vindo. A gente vai falar sobre isso hoje. E eu quero saber de você que está me assistindo. Você cuida do seu emocional? Você tem vergonha de falar que tem momentos que você está mais sensível? Porque parece que vira uma competição, né? Quando você começa a falar que você não tá legal, que você não tá bem, parece uma competição com a outra pessoa que tá do seu lado. Você já parou pra pensar que tem amigos, tem familiares que em vez de te subir faz você descer, se torna uma âncora? E cuidar do nosso emocional, gente, é extremamente necessário. Sabe por quê? Porque hoje, se você perde isso daqui, já era, não tem corpo físico que te sustente. Uma pessoa, eu, Renata, aqui, te digo, eu já tive depressão por muitos anos. Muitos anos mesmo. E eu tive que tomar medicação forte, tá? Eu fazia terapia semanalmente. Então, assim, uma pessoa que já teve que isso daqui abalado, eu te digo com total propriedade. Tem jeito, tem saída, só que você precisa entender o seguinte: você precisa de ajuda, você precisa se cuidar, você precisa cuidar de você mesmo. Você precisa se colocar como prioridade. Você precisa entender que cuidar disso aqui é tão importante quanto cuidar disso aqui e quanto cuidar disso aqui. Muitas das coisas que a gente passa no nosso dia a dia é por palavras que a gente não disse.
por coisas que a gente deveria ter feito e não fez. Quantas vezes você entrou em algum tipo de discussão ou alguém discutiu com você, em vez de você falar o que você queria falar para aquela pessoa, você engoliu. Você ficou para você. E sabe o que isso faz? Isso te adoece por dentro. Aquela questão de que, mas eu não vou fazer porque eu vou chatear a pessoa. Mas eu não vou fazer porque eu quero paz. Eu não vou fazer. Será que você está realmente tendo paz? Será que vale mais a pena você se chatear do que chatear a pessoa? E isso se tornar um círculo tão vicioso que você não consegue responder mais ninguém, que você só vai engolindo o famoso sapo, vai engolindo, não consegue mais falar? O nosso corpo reage às nossas emoções. O nosso corpo reage às nossas emoções. Se eu não consigo expressar o que eu sinto, ele vai responder fisicamente, com dores de cabeça, ansiedade, crises de ansiedade. Então, assim, a gente tem que criar o hábito de falar, a gente tem que criar o hábito de procurar ajuda. E eu falo isso para vocês com total propriedade, que a partir do momento que você não se cuida, a partir do momento que você não busca ajuda que realmente é especializada, você não vai conseguir sair da onde você está hoje. Para conseguir chegar aonde você tem que chegar. Para conseguir viver tudo aquilo que você precisa viver. Então, pensa comigo. Será que vale a pena eu continuar na vida que eu estou hoje? Ou eu posso simplesmente tomar a decisão de que hoje eu não estou bem, ontem eu também não estava. Opa, tem alguma coisa errada. Quando é que isso acontece? Em que situação que isso acontece? É quando certa pessoa chega perto de mim. É quando eu falo com certa pessoa. É quando eu estou em um determinado ambiente. A anteninha tem que ser ligada. Opa, esse ambiente já não me faz bem, então não me cabe. Essa pessoa já não me faz bem, já não cabe ela estar na minha vida mais. A gente tem que aprender a cortar laços e a gente tem que aprender a fazer isso mesmo. Porque nunca se viu tanto uma geração doente mentalmente. E eu falo isso por questão de depressão, de ansiedade. Né? Aonde eu morava antes, como hoje eu estou no Rio de Janeiro, em São Paulo, há um pouco menos de um km, eu acho, uma pessoa se atirou da ponte para baixo. Obviamente, o que aconteceu com essa pessoa? Infelizmente. A culpa é da ponte? Não, gente, a culpa não é da ponte. É a questão do nosso emocional. É a questão da gente não estar se olhando para si e principalmente a questão da gente estar sempre apontando os erros dos outros. Eu sempre lembro de uma coisa que me ensinaram enquanto criança, que quando a gente aponta para frente, tem 3 dedos apontados para quem? Para nós. Então, antes da gente olhar o defeito do outro, vamos olhar o nosso também. Vamos nos atentar ao nosso redor. Tem pessoas que estão pedindo ajuda diariamente e a gente não percebe. Tem pessoas pedindo conselhos e a gente não percebe. Tem pessoas pedindo apenas um abraço e a gente não percebe. Eu quis muito trazer isso aqui, gente. Estamos no mês de maio e tem pessoas que abalam o nosso psicológico de uma forma que faz com que a gente, em muitos momentos, duvide até da gente mesmo. Só que a gente não pode dar esse poder para essas pessoas, porque a gente sabe quem somos, a gente sabe da nossa verdade, a gente sabe o que a gente é e o que a gente faz na vida. Então não deixe que pessoas tirem a sua paz, não deixe que pessoas atanasem a tua vida, joga para fora, bota para correr. Se prioriza, certo? Prioriza você, prioriza sua família, prioriza o ambiente do teu trabalho se isso te faz bem. E eu já tive em trabalhos que o ambiente era totalmente tóxico e aquilo estava mexendo com o meu emocional. E para quem já tinha perdido antes, eu já tenho uma trava de emergência, onde eu chego até um determinado momento. Quando chegou no momento que eu vi que, opa, tá querendo vir para cá de novo? Esquece. Esquece, não tem salário bom, não tem VR, não tem VA, não tem distância que me segure. Porque não vale a pena estar em um ambiente que não me faz bem. Não vale a pena tirar a minha paz, o meu sossego em um ambiente que não me faz bem. E a mesma coisa serve para pessoas. Já me distanciei de pessoas que não me faziam bem. Pessoas que só de pisar no batente da porta, a energia ia lá embaixo.
Então a gente tem que aprender a dizer não, e dizer não é libertador. Dizer não é libertador. Eu tenho até aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá ali. Tem, tá aqui. Aqui. Opa. É os meus livros aqui, gente, que eu tô pegando. Aqui, ó. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É do Mark Manson. Gente, depois que eu li esse livro aqui, ele... 2020, tá? Tá aqui a datinha dele, ó. 2020. Ele abriu um leque na minha cabeça. Sabe aquela de que, não vou dizer não, senão a pessoa vai ficar chateada. Não vou dizer não, senão eu não vou me encaixar aqui. Eu não vou dizer não por causa disso, eu não vou dizer... Vou dizer sim, vou dizer não sim. Vou dizer não para aquilo que não me faz bem, vou dizer não para aquilo que não tá legal, vou dizer sim. A gente precisa criar o hábito de falar dos nossos problemas. Renata, mas eu não tenho ninguém de confiança. Terapia. Eu fiz muito tempo de terapia, tá? E eu digo pra vocês, que coisa maravilhosa é fazer terapia, gente. Que coisa boa é fazer terapia. Aonde você não é julgado, aonde você não é mal interpretado, aonde você pode literalmente sentar, conversar com um profissional que vai te entender, que vai te dar uma luz, que vai te mostrar para onde você pode estar caminhando. Então, assim, fazer terapia não é só coisa de como as pessoas falam. Infelizmente, até hoje falam isso, mas não é. Terapia é libertador. Terapia te ajuda a entender teus sentimentos, tuas frustrações, te dá luz quando você não enxerga mais nenhuma. Uma pessoa de fora consegue analisar melhor do que você que está dentro da situação. Ela consegue te mostrar várias portas que você ainda pode abrir. Então, assim, depois que você aprende a sutil arte de ligar o foda-se, a sua vida começa a andar para frente. Você começa a cuidar de você, você começa a cuidar do seu emocional, você começa a cuidar melhor das tuas amizades, da tua família, do teu convívio. E a gente precisa disso. Parece que está sendo uma geração que está nhenhen, sabe? Se a gente fala que tá com algum problema, é mimimi. Se a gente fala que tá com alguma dor, aguenta, você é forte. Caraca, ninguém aguenta ser forte o tempo todo. Opa, soltou aqui, gente. Peraí, quem sabe faz ao vivo. Ninguém aguenta ser forte o tempo todo. Isso é fato. Ninguém aguenta ser forte o tempo todo. Então a gente também tem que ter um momento que a gente tem que se sentir humanos. E parece que mulheres é muito mais pressionadas nesse ponto. Porque a gente tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que trabalhar fora, tem que limpar a casa, tem que fazer mil situações. E a gente se cobra muito por isso também. Se eu trabalho fora, não dou atenção pro meu filho. Nossa, que péssima mãe que eu sou. Se eu trabalho fora e cuido da casa, não tenho tempo para estudar. Meu Deus, como é isso? Entende? Então assim, você tem que aprender a se amar. Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que você olha pra você, e isso é um exercício que eu faço, e as pessoas até brincam comigo quando me vêm fazendo, que eu olho no espelho de manhã e eu falo, você é linda, você é maravilhosa, caraca, vai pra cima, hoje o mundo é teu, você vai conquistar o que você quiser. Eu falo pra mim. Eu não espero que ninguém me diga. Eu mesmo falo pra mim e eu repito isso em voz alta. E as pessoas quando me vêm fazendo isso até riem, falam, tá biruta? Não, eu falo pra mim mesma. Que eu sou linda, que eu sou incrível, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir realizar, eu vou fazer e acontecer. Sabe por quê, gente? Porque se a gente não criar isso em nós, a gente acaba deixando esse poder para outras pessoas. A gente acaba deixando o poder de outras pessoas influenciar a nossa vida. A gente acaba deixando que as pessoas ditem o que é perfeito pra gente. Sabe aquela opinião disfarçada? Olha, vou falar pra você. Se eu fosse você, eu faria dessa forma. Olha, se eu fosse você, eu faria assim. Ah, mas não é comigo, né? É só a minha opinião, tá? Mas aí você faz do seu jeito. E a gente parece que entrou numa geração sem personalidade. Cadê a personalidade, gente? Cadê aquilo de, olha, eu sustento, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquilo que eu dou conta, tá? Eu sempre dei. Não vai ser agora que eu não vou dar. E quando a gente não der conta, a gente tem profissionais maravilhosos para ajudar a gente. A gente tem pessoas que literalmente estudaram, ainda estudam para ajudar a gente quando a gente não dá conta. E principalmente, a gente tem um Deus que cuida da gente o tempo todo. Então quando você não der conta,
Quando você estiver exausta, frustrado, ajoelha, ora, entrega ao Senhor e pede para Ele uma luz. Você pode ter certeza que Ele vai te dar. E outra, temos profissionais da área da saúde, temos psicólogos, temos terapeutas, que podem nos ajudar a enfrentar esses momentos difíceis que a gente passa no dia a dia, porque ninguém consegue ser forte o tempo todo. A internet tem vendido isso. A internet tem vendido aquilo de que eu sou forte o tempo todo, eu sou feliz o tempo todo, minha família é perfeita o tempo todo, e aí você para na frente do seu celular, você vê aquilo tudo tão perfeito, tão lindo, tão perfeito, tão lindo, e você começa a comparar. A gente tem falado muito disso, de comparação. A gente tem falado muito de comparação. Justamente por isso. Justamente pelo fato de que o ato de comparar faz com que a gente desça. O ato de se comparar faz com que a gente estacione. Então, para de se comparar. O teu problema é o teu problema, o problema do outro é o problema do outro. Se alguém chegar para disputar com você, olha, caraca, você tá passando por isso, mas ó, a situação de fulano é muito pior que a sua. Cara, entenda uma coisa. As dores é de cada pessoa. Não é porque eu tô na minha situação hoje, que eu tô passando por esse momento difícil, que é menos ruim do que aquela pessoa que está realmente na situação mais complicada que a minha. Não, a minha dor é a minha dor, a dor do outro é a dor do outro. Tem que ser respeitada, ambas. E a gente tem que aprender a cuidar da gente. A gente tem que aprender a dizer não quando tem que dizer não, independente, porque se você não se priorizar, quem vai? Se você não falar não para situações que você sabe que vai te trazer frustração, que vai te trazer estresse, que vai te trazer mal-estar, se você não começar a dizer não, você vai viver nesse loop de tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô mal, tô mal, tô mal, tô bem. E quando você chegar e falar, olha, hoje eu não tô legal, as pessoas vão falar assim, não, mas você é você. Quantas vezes já falaram pra mim? Mas você é você. Hoje isso aí você vai recuperar fácil, vai dar a volta por cima fácil. Gente, quando você tá abalado emocionalmente, dar a volta por cima não é fácil, não. Por isso que eu falo pra vocês, como eu falei lá no início, quando você tá com uma dor na barriga, uma dor de cabeça, você procura um médico. Você vai no OBS, você vai no hospital. Se você tá com dor de dente, você procura um dentista. Se você tá com a sua vida financeira um caos, você procura uma pessoa que é especializada nisso. Seja um educador, uma educadora, um consultor, uma consultora financeira, que vai te ajudar. E quando você tá com um problema, que é a sua cabeça, que não para. Você deita pra dormir, não para. Você tem que procurar um profissional da área. Você tem que procurar alguém que te ajude também. Não sinta vergonha de reconhecer que precisa de ajuda. Porque isso daqui, gente, parece tão forte, mas é uma linha tão tênue entre estar certinha e os momentos que acaba fazendo, os movimentos, sabe? E a gente ser forte o tempo todo e a gente segurar a armadura de sou forte o tempo todo, cansa também. E é normal cansar. A gente tem que normalizar isso. Se hoje a gente fala qualquer coisa, é geração de mimimi. Gente, não é geração de mimimi, não. A gente sabe onde o calo aperta, a gente sabe tudo que a gente passou para chegar onde a gente está hoje. A gente sabe das nossas dores, dos nossos medos. Então a gente tem que aprender a falar isso. A gente não pode mais se calar. A gente não pode mais deixar que as pessoas ditem o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente veste. A gente tem que começar a falar a nossa opinião, a expressar os nossos sentimentos e passar isso adiante para os nossos filhos, inclusive. Mas eu não fui ensinada, Renata, a falar dos meus sentimentos. Caraca, hoje a gente aprende. A gente aprende. E a gente tem que passar isso adiante. Porque senão a gente se sufoca. E você pode ver, se você passar um estresse e você não coloca esse estresse pra fora, você não senta, você não conversa, você não expõe sua opinião, você não fala o que você tá sentindo, no outro dia aparecem manchas roxas no teu corpo. Do nada. Ou a tua cabeça começa a doer. Muito. Ou você sente dor em lugares que você nem imaginou que sentiria dor. Por quê? Justamente por causa disso. O hábito de falar que a gente não tem. O hábito de falar que a gente não criou. E principalmente o hábito de se cuidar. Que é algo crucial, que é algo importante, que a gente tem que fazer. E não é só diante de um mês que fala sobre esse tipo de coisa que a gente tem que se preocupar. É durante os 12 meses do ano. Pode ter alguém do teu lado agora que está precisando da tua ajuda, de um abraço, de um conselho, e você não está percebendo, porque hoje a gente está muito vidrado aqui, ó.
A gente acompanha a Virgínia, acompanha o Vini Júnior, a gente acompanha a vida do Neymar, a gente acompanha a vida de tantas influências, né? E a gente para de acompanhar a nossa própria vida. A gente acorda de manhã, sai para trabalhar, chega em casa, todo dia a mesma coisa. Não tem mais conversa, não tem mais diálogo, não tem mais nada. É automático. E isso está fazendo com que a gente entre numa geração de pote, onde nossos sentimentos a gente pega aqui, ó, coloca aqui dentro, depois eu resolvo. Coloca aqui dentro, depois eu falo. Depois eu falo, depois eu faço. E sabe o que é que isso acontece? Isso vira o quê? Uma explosão. Que aí no dia que você não aguentar mais, você vai fazer assim, ó. Bum! E quem tiver próximo a você, quem tiver na sua frente, é quem vai receber a pancada. E, infelizmente, muitas das vezes são pessoas que não tem nada a ver com a situação. Mas foi aonde você teve o estopim para explodir. Então, antes de cuidar de tantas outras coisas, tantos outros afazeres, comece a cuidar de você também. Comece a se olhar no espelho e notar o quão forte você é, o quão incrível você é, o quão maravilhosa você é, o quão competente você é, não deixe que ninguém te fale o contrário do que isso, tá? E o quanto você precisa cuidar de você. Precisamos cuidar da gente. Precisamos nos autocuidar. Porque se a gente deixa essa responsabilidade sempre para o outro, a gente acaba depositando muita expectativa no outro. E pode acontecer das expectativas não serem atendidas conforme você quis, mas dentro da possibilidade do outro, e isso te fazer mal. A gente não pode dar o poder para outra pessoa de fazer a gente ficar triste, de a gente fazer ficar feliz, de fazer a gente fazer isso ou fazer aquilo, né? Aí é que está o problema, muitas vezes não saber se posicionar. Mas precisa aprender a se posicionar. Porque se você não aprende a se posicionar, as pessoas se posicionam por você. As pessoas começam a responder por você. As pessoas começam a te rotular por você. Então é difícil nos posicionar, é difícil, mas é necessário. E no momento que você se posicionar, tenha a plena certeza, pessoas vão se afastar, outras vão se aproximar. Isso é fato. No momento que você aprender a se posicionar, pessoas vão se afastar, mas outras pessoas também vão se aproximar. Porque quando você começa a falar o que você pensa, o que você sente, e você deixa claro a sua opinião, só vai se aproximar de você quem realmente condiz com isso. Quem realmente está de acordo com isso. Ou que pelo menos respeite o teu pensamento, a tua opinião, a tua forma de falar. Pessoas que querem te colocar dentro de um pote ou te rotular, essas pessoas vão começar a se distanciar. E não tenha receio, não tenha medo e não segure. Eu lembro de uma pregação que eu lembro até hoje, que eu ouvi em um determinado momento da minha vida. Deixe ir. Deixa ir. Deixa ir. Porque a gente tem uma vida só, eu costumo sempre falar isso, a gente tem uma vida só. E a gente tem que viver ela da melhor maneira possível. E outra, quando a gente nos tornamos mães e pais, nós somos exemplos para os nossos filhos. Então, que exemplo você quer ser? Que exemplo eu estou sendo para minha filha? Um exemplo de que fala o que está sentindo, fala que está frustrado, que está chateado, fala que não pode, não deve. Uma pessoa que quando tem problema busca ajuda, ou uma pessoa totalmente retraída, uma pessoa que qualquer coisa que fale está fechado, não comunica, não fala nada, está sempre assim de cabeça baixa, não comunica, não fala nada, não se posiciona, não defende nenhum posicionamento. Não! Você tem que criar o hábito de se posicionar e ensinar a nova geração a se posicionar também. A gente tem que ter isso de que, eu preciso aprender a dar a minha opinião. Eu preciso que as pessoas me respeitem. Gente, é o mínimo. É a gente pedir para as pessoas nos respeitarem como a gente é. É a gente pedir para as pessoas, olha, eu entendo a tua opinião, o teu posicionamento, mas respeito o meu. A gente está em um ano político. E vejam bem, como isso vai mexer com as famílias, como isso vai mexer com as amizades, pelo simples fato de posicionamento. Você não pode falar a sua opinião porque a pessoa vai ficar chateada, vai ficar magoada. E você? A pessoa pode se posicionar em cima de você, você pode engolir a seco, frustração, raiva, dor,
tristeza, e a pessoa não pode. Então, assim, você tem que criar o hábito de falar sim. Você precisa falar. Você precisa se posicionar. Porque a gente só tem essa vida, então se a gente não buscar viver ela da melhor maneira possível, qual é o sentido? Se a gente deixar que as pessoas nos rotulem, que as pessoas se posicionem em cima da gente, a gente se submeta a isso, que as pessoas nos julguem o tempo todo, que as pessoas coloquem na gente coisas que não é verdade. E você sabe que não é, mas eu prefiro ter paz do que razão. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu também prefiro ter paz em muitos momentos do que ter razão. Só que tem coisas que castigam tanto que eu vou ter razão e vou ter paz também, que eu vou saber me posicionar, eu vou falar. Se você falou e eu te ouvi, agora é a minha vez. Por isso que tem muita gente adoecendo mentalmente. Tem muita gente fazendo terapia, tem muita gente ansiosa. Hoje eu paro nos lugares, pra você ter noção, e eu observo o tanto de gente que tá com a perna assim, ó, balançando. O tanto de gente que tá aqui, ó. É muita gente. E isso não é só adulto, não. Vai de criança a adulto. Vocês acham que isso é o quê? É normal? É claro que não é normal. Ah, mas é a geração do mimimi. Não é a geração do mimimi, não. Realmente, tem coisas que acontecem aí que eu acho, né? Não é pra tanto. Mas quando a gente fala de saúde mental, é pra tanto, é pra muito, é pra ontem, é pra hoje, é pra sempre. Porque no momento que você faz isso aqui, derreter, pra você recuperar, não é fácil. E até você tomar a iniciativa de falar, eu preciso de ajuda, é mais difícil ainda. Porque as pessoas ainda concluem que ser inferior é ser fraco. E não é não, viu, gente? Procurar ajuda e reconhecer que precisa é ser muito forte. É ser uma pessoa muito forte. É uma pessoa mostrando que eu tenho as minhas fragilidades, eu preciso de ajuda e eu vou atrás dela. Pronto. Que eu quero viver, eu amo viver. Então, quando você tá com a sua vida bagunçada emocionalmente, fisicamente, financeiramente, os 3 elos, tudo vai ladeira abaixo. São 3 pilares. Os 3 precisam andar juntos. O pilar emocional, o pilar da saúde e o pilar financeiro. Porque quando as suas finanças não vão bem, você vai de mal a pior. Não tem físico bom que sustente, não tem mental bom que sustente. Porque surgiu alguma emergência, eu não tenho dinheiro. Meu carro quebrou, eu não tenho dinheiro. O salário entrou e já saiu, eu não tenho dinheiro. Eu ganho pouco e nem sei o que é que eu faço com o meu dinheiro. Eu ganho muito e nem sei nem para onde vai o meu dinheiro. Preciso comprar isso, não tenho dinheiro. Você entende? Então você precisa sustentar os 3 pilares. Você precisa cuidar dos 3. Um por vez, até você conseguir cuidar dos 3 juntos. Eu tô aqui para te ajudar, tanto no emocional quanto no financeiro. No físico depende de você. Tomar a decisão de que vou levantar meia hora antes do que eu levanto. Normalmente vou fazer minha caminhada. Vou fazer minha caminhada depois que eu sair do trabalho. Isso depende de você. O emocional, eu tô aqui para conversar com você também. Para dizer para você o seguinte. Você precisa se alinhar. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa parar de se importar com a opinião dos outros e começar a se importar com a sua. Você precisa saber se posicionar. O financeiro, eu sou educadora financeira. Sou graduando em gestão de investimentos e mercado financeiro. Sou uma pessoa que teve dívidas. Sou uma pessoa que esteve no 0 a 0. Eu sou uma pessoa que já esteve no hábito de dever. Então eu sei do que eu estou falando. E quando eu digo para você, eu posso te ajudar a organizar melhor o teu dinheiro, eu posso te ajudar a você investir melhor o teu dinheiro, eu estou falando porque eu tenho propriedade para falar. Então, assim, começa a olhar para os lados, para de olhar só aqui, ó, reto. Começa a olhar para os lados e perceber que existem portas abertas para você. Só depende de você olhar para elas. Só depende de você começar a parar de olhar reto e começar a olhar as suas laterais. Ok? É sobre isso, gente. Se cuidem muito. Afastem pessoas que não te fazem bem, ambientes que não te fazem bem.
Comece a cuidar do teu financeiro, sim. Precisa disso, precisa que você cuide dele, até para você dormir em paz, para você realizar seus planos, você tirar suas metas do papel. E comecem a cuidar principalmente do seu emocional. Comece a cuidar da sua mente. E aprendam a sutil arte de ligar o foda-se. É muito bom.